3 de janeiro de 1889, Turim, Itália. Um homem corre em direção a um cavalo que está sendo brutalmente espancado na rua. Ele abraça o pescoço do animal e começa a chorar desesperadamente. Esse homem é Friedrich Nietzsche, e a partir daquele momento, ele nunca mais será o mesmo. Nietzsche, o filósofo que declarou: Deus está morto, e lançou um desafio monumental a toda a moralidade ocidental. Passaria os seus últimos 11 anos de vida em um silêncio absoluto, completamente consumido pela loucura. Mas o que realmente aconteceu com uma das mentes mais brilhantes e provocadoras da história? Durante décadas, a resposta padrão foi a neurosífilis, uma infecção que teria lentamente corroído seu cérebro. Mas será que essa é a história completa? Ou a sua queda foi o preço terrível por ter olhado para o abismo por tempo demais? Ele mesmo nos deixou o aviso profético: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. E quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você. Para entender sua tragédia, precisamos voltar aos anos que antecederam o colapso. Nietzsche vivia em um estado de isolamento quase absoluto. Seus amigos, como Richard Wagner, o haviam abandonado ou se tornado seus inimigos. Ele não tinha uma família próxima com quem contar. Suas obras, hoje consideradas pilares da filosofia moderna, eram impressas em pequenas tiragens e amplamente ignoradas. Ele perambulava pela Europa, morando em quartos baratos, atormentado por dores de cabeça excruciantes e uma visão que se deteriorava a cada dia. Era um gênio sem público, um profeta gritando no deserto. Então, algo mudou. Em 1888, no ano que precedeu sua queda, Nietzsche foi tomado por uma explosão de criatividade maníaca. Foi um período de produtividade inacreditável, quase sobre-humana. Em poucos meses, ele escreveu 4 de suas obras mais importantes, incluindo O Audacioso Ex Homo, sua autobiografia intelectual, onde ele fez a famosa declaração: Eu não sou um homem, sou dinamite. Ele sentia que estava prestes a explodir e dividir a história em duas. Mas essa explosão de genialidade já trazia as sementes da loucura. Suas cartas finais, escritas nos últimos dias de sanidade, são documentos aterrorizantes. Nelas, a clareza filosófica se mistura a um delírio grandioso. Ele assinava como Dionísio ou o Crucificado. Escrevia para reis e estadistas, afirmando que reorganizaria o mundo. Numa carta, declarou que havia ordenado a prisão do Kaiser. Em outras, que ele era de fato Deus. A dinamite havia finalmente detonado. Após o incidente do cavalo em Turim, o silêncio tomou conta. Nietzsche foi internado em um asilo, e depois ficou sob os cuidados de sua mãe, e mais tarde, de sua irmã, Elisabeth Eve Risternie. É aqui que a tragédia ganha uma nova camada de perversidade. Elisabeth, uma nacionalista e antissemita fervorosa, tomou controle do vasto legado de escritos de seu irmão. Ela editou, distorceu e publicou póstumamente suas anotações de forma a alinhá-las com a ideologia nazista que começava a surgir. O homem que desprezava o antissemitismo e o nacionalismo alemão foi, após sua morte e sem poder se defender, transformado em um profeta do Terceiro Reich. Enquanto sua reputação era sequestrada e manipulada, o verdadeiro Nietzsche definhava. Ele passou a última década de sua vida como uma concha vazia, um homem fisicamente presente, mas mentalmente assente. Sentado em uma cadeira de rodas, com o olhar perdido no vazio, ele não reconhecia mais ninguém. Não falava. O homem que empunhou a linguagem como um martelo para destruir ídolos, agora não tinha mais palavras. O filósofo da vontade de potência não tinha mais vontade. O profeta do super-homem havia desaparecido dentro de si mesmo. Então, o que causou sua loucura? Foi a sífilis? Uma doença puramente física? Ou foi o peso esmagador de suas próprias ideias? Imagine a solidão de pensar o que ninguém mais ousava pensar, de declarar a morte de Deus e encarar o vazio que se seguia. Imagine viver sem o conforto da fé, da moralidade tradicional ou da aceitação social. Nietzsche não apenas teorizou sobre o abismo, ele viveu nele. Talvez sua mente simplesmente não tenha suportado a pressão. A resposta provavelmente está em uma combinação terrível de ambos. Um cérebro vulnerável, atacado tanto por uma doença física, quanto por uma carga psicológica insuportável. Talvez a maior tragédia da vida de Nietzsche não seja como ele enlouqueceu, mas o fato de que ele nunca testemunhou o impacto monumental de sua obra. Ele morreu em 1900, desconhecido pela maioria, acreditando ser um fracasso.
Ele não viveu para ver suas palavras incendiarem o século XX, influenciando arte, psicologia, literatura e política de formas que ele mal poderia ter imaginado. Ele não viu suas obras preencherem bibliotecas ao redor do mundo. No final, Nietzsche viveu a sua própria filosofia de maneira trágica e literal. Ele buscou, acima de tudo, tornar-se quem ele é. Mas o preço de se tornar dinamite foi a autodestruição. Ele olhou fixamente para o abismo da existência humana, e o abismo, como ele previu, o devorou por completo. Se esta história te fascinou e te fez pensar, inscreva-se aqui no Deep Nocturne. Ative o sininho para não perder nossas próximas viagens, as mentes mais complexas e as histórias mais profundas da humanidade. Obrigado por assistir.